Olá, eu sou Jovete Baca e hoje neste vídeo eu quero falar-vos um pouco sobre o livro 1984, escrito por George Orwell e publicado em 1949. Este romance de ficção científica vê um mundo futurístico, um mundo deturpado, uma distopia, totalmente corrompido, com um sistema controlado pelo grande irmão. Desde já o convido a fazer parte deste canal, inscrevendo-se e compartilhando, dar uma oportunidade de fazer parte de mais de 500 inscritos. Este romance de George Orwell, de 1984, tem sua importância histórica por representar uma sociedade futurística, mas totalmente distópica. Mas é importante nós termos em mente que este romance é escrito para poder retratar uma sociedade totalmente totalitária, onde até os pensamentos são controlados. Mas contudo tem alguns personagens como o Watson Smith, a Julia, o O'Brien, o Golden Knight, o próprio Big Brother, o grande irmão, que forma este todo elenco para poder transmitir como funciona uma sociedade totalmente autoritária. Mas contudo tem alguns departamentos que funcionam neste mesmo partido um bocadinho estranhos em si, quando você lê pela primeira vez, que são o Ministério do Amor, o Ministério da Paz, a Polícia do Pensamento, a Patrulha. Todos esses elementos, você começa a pensar, será que fazem bem para a humanidade? Você terá que ler isso para poder compreender como funciona essa mesma sociedade. Mas é importante nós termos em mente que essa mesma distopia retrata uma realidade bastante vivida em algumas ditaduras ou mesmo em algumas sociedades ocidentais como nossa. É verdade que isso do controle, você pode pensar que a gente não sofre um breve controle na nossa mente, mas só vermos como a tecnologia está a ser usada para poder nos controlar, nos monitorar one by one. Um mundo dividido em 3 blocos importantes, que é a Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Isso forma umas grandes disputas, estão sempre em estado de guerra. Mas contudo existe o Departamento da Verdade, que corresponde apenas à falsificação dos factos onde o Watson trabalha. Isso é importante nós termos em mente quando alguns partidos procuram deformar a verdade com seu belo interesse, pois quem tem poder sobre o passado controla o presente. Quem controla o presente, claro, controla o futuro. Esses são alguns lemas que nós podemos encontrar neste mesmo livro. Temos que ter certeza que este romance abre muitas vezes as mentes das pessoas que ficam fechadas em acreditar nos sistemas partidários. E muitas das vezes nós vamos encontrar neste livro um diálogo de O'Brien e Watson que vai falar que o objetivo do partido político é ter poder. E muitas das vezes que nós achamos que as revoluções são feitas para poder pôr uma democracia. Não, as revoluções são feitas para pôr uma ditadura. Este livro revela muito bem como funcionam essas coisas. E é importante nós salientarmos alguns pontos favoráveis para a discussão desta mesma obra de George Orwell. Tem alguns elementos psicológicos, filosóficos e políticos em si. Essas discussões todas nos levam a pensar que nós somos chamados a repensar muitas vezes a nossa forma de representação política, que nada é mais que uma continuação do poder, pois os que estão em cima sempre são superiores aos que estão no meio e principalmente os que estão em baixo não poderão alcançar o topo. E neste livro vai ter bons elementos que pode nos ajudar a compreender nossa realidade, sairmos um pouco desse mito da caverna que a política muitas vezes era para ajudar o povo, o poder pelo poder. Um dos perigos que este livro retrata é a questão do totalitarismo, quando o indivíduo não existe dentro dessas sociedades, existe o coletivo. O pensamento individual está todo descartado. Por mais que 99% das pessoas acreditam numa mentira e você acredita na verdade, você tem que acreditar naquilo que essas pessoas mesmo acreditam, pois você não existe. É essa uma das grandes mensagens, grandes truques para isso. Existe um dilema quando o Watson é preso para fazer acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. Pois se o partido quer que 2 mais 2 é igual a 5, você tem que acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. Essas verdades são as que são reveladas no quarto 101, onde tem os nossos maiores pesadelos, onde encontramos os nossos maiores medos. Então fica aqui o convite de vocês lerem essa obra magnífica do George Orwell. Juntamente com o livro que eu resumi, que está por passar aqui o card, A Revolução dos Bichos,
é importante nós fazermos essa relação, que nós procuramos sempre reaver os nossos elementos mais básicos do pensamento. Nós devemos ter em mente que este livro, escrito em 1949, pode retratar muitas sociedades, não apenas as ditaduras socialistas, mas também algumas realidades ocidentais, essas democracias que nós temos implantados em muitos países, que o controle político, o poder pelo poder, é bastante visível. É nisso que retrata este livro. Eu procuro aqui retratar alguns elementos básicos desta obra magnífica de George Orwell, que em muitos casos nós podemos pensar que o duplo pensamento, a patrulha do pensamento são só sistemas comunistas ou ditatoriais. Não, mas também nas nossas sociedades que achamos totalmente livres, mas somos cobrados a cada dia quando pensamos diferentes, quando não pensamos iguais a algum pequeno grupo que acha que tem dono da verdade, quando queremos agora mudar as palavras ela e ele para deixar de existir, quando queremos deturpar a palavra homem e mulher, quando queremos deturpar a palavra casamento, quando queremos... Então, toda essa realidade vão ser deturpadas dentro dos sistemas democráticos, não só no sistema ditatorial. É importante que nós tenhamos em mente que a linguagem é muito importante na formação do nosso pensamento. E muitas contradições que ele apresenta nesta obra, quando Goldenstein apresenta de uma forma mais clara sobre a realidade do poder político, é interessante. Nós temos em mente que muitas das vezes que a gente acha como verdade pode ser uma mentira. E quando o poder do partido político repousa dentro de nossas mentes, é muito complicado retirar essa amabilidade que algumas pessoas têm com o poder político, achando um Deus superior. 1984 vai ser bastante importante para nós compreendermos a nossa realidade em si. Esses elementos básicos ele retrata para podermos ter uma noção que a sociedade vai evoluindo, mas cada vez que vai evoluindo, alguns elementos de 1984 vão ser implementados. A questão da vigilância constante, a questão do duplo pensamento, a questão da patrulha do pensamento, que não fica um bocadinho reservado em si a dar uma opinião que vai contra um grupo, pois ele vai sofrer o quê? Um lixamento público. E uma das coisas interessantes que ela apresenta nesse livro são os 2 minutos de ódio, quando apresenta o Goldstein que você vai amaldiçoar essa pessoa constantemente durante 2 minutos. Parece quando uma televisão quer denigrir a imagem de alguém, toda hora fala dos podres e podres dessa pessoa. Parece que essa pessoa não faz nada de bom. Então, temos essa atenção que esta obra é muito importante para a nossa compreensão da nossa realidade. Por isso, eu convido-vos a fazer essa leitura, que nós devemos ter em mente que as nossas sociedades vão evoluindo consoante o tempo, mas algumas coisas que a gente achava como horrível no passado vão ser implementadas como uma coisa normal nas sociedades tanto democráticas, ditatoriais, estão em frente, estão um passo. Numa forma de conclusão, eu falo que as liberdades individuais são tão importantes nas sociedades que a gente deve preservar a nossa liberdade de expressão, de pensamento, de fala. Quando isso é oprimido nas sociedades democráticas, é claro que nós estamos a ser também influenciados pelas sociedades ditatoriais. Quando uma minoria tenta pôr dentro da sociedade alguns manifestos que acham normal que nós devemos acudir, como eliminação de algumas palavras do nosso dicionário, como assimilação de algumas palavras com outros significados, que a gente fica confuso. Eu, como trabalho com o pensamento, com as palavras, fico confuso definir agora o que é o homem, o que é uma mulher, o que é uma criança, o que é o amor. Fica tudo confuso. A deturpação da linguagem dentro da sociedade vai ser bastante visível. E o coletivismo é um perigo para as sociedades. Nós devemos pensar individualmente que se uma pessoa pensa diferente, nós não devemos deturpar ou incentivar quem não pensa como nós. Deixa com o seu próprio pensamento. Acho que essa mensagem é o geral para poder transmitir para vocês. Por favor, convido-vos à leitura deste livro magnífico, 1984, que vão aprender bastante coisas positivas para o bem de você próprio, para o bem da sociedade, para o bem da humanidade. E teremos cuidado com todo tipo de ditadura, todo tipo de programas políticos que vêm disfarçados com o bem para a pessoa. Nós não devemos consentir a nossa liberdade para ninguém. Nossa liberdade é nossa, devemos continuar a pensar por si só. Então,
Para todos que viram o vídeo até aqui, muito obrigado. Eu sou o Jovete Baca e quero que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por estar inscrito também. Eu sou mais de 500 pessoas aqui a acompanhar esse canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.